Olá, você que está aqui no IntegraCast, o podcast do Colégio Integração, cujo maior objetivo é falar sobre educação. Hoje estamos aqui com os nossos influencers, os nossos professores que estão nas redes sociais. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Natália Biagini, professora aqui do colégio há 13 anos. Então, estou aqui um pouquinho dentro dessa família já faz um tempinho. E agora eu vou falar para vocês, apresentar para vocês quem são os nossos convidados, né? Estamos hoje com a Daniele Almeida, a tal da tia Dani, com mais de 20 mil seguidores na rede social. A tia Diva, Edivânia Micene, também com quase 30 mil seguidores nas redes sociais. E o professor Felipe Gutal, professor de História aqui do colégio, com mais de 11 mil seguidores. Então, aqui, só quem não tem seguidor sou eu. Né? Então, fica a dica, né? A professora Natália Biagini. Mas, tirando as brincadeiras, pessoal, vamos começar, né? Eles vão se apresentando de acordo com o correr aqui do nosso podcast. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês, quem gostaria de começar falando, é sobre qual a motivação que levou você a entrar na rede social com a imagem do professor, né? A gente vai falar primeiro de professor, depois a gente fala da nossa vida em si, pessoal, privada. Quer começar, Dani? Pode ser. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu comecei, né? Tenho meu Instagram, tenho Instagram pessoal, mas a iniciativa de ter um Instagram de professora foi lá na pandemia, foi em 2020. E o primeiro intuito era criar uma página para inspirar outras pessoas, colocando ideias de atividades, de recursos. Era bem assim, fotos e sugestões, fotos e sugestões. E passaram-se acho que um ano e meio, mais ou menos. Eu falei, por que não mudar para o meu nome? Mas porque eu ainda tinha um bloqueio, uma vergonha de aparecer. Eu falava, não vou colocar. A gente é da geração que falava assim, ela virou blogueira. Isso. Né? E aí eu falava, o que as pessoas ruim, vão né? pensar? O que vão falar e tal, isso, aquilo. Eu fiquei muito nisso ainda. Aí eu falei, não, quer saber? Vou colocar meu nome. Até então estava do mesmo jeito. Mas ao começar a gravar videozinhos engraçados, e aí de humor ou com realidades assim, não gravo muito, mas veio a vontade de colocar meu nome, Prof. Dani Almeida, e aí eu comecei a colocar tudo que eu faço, assim, ou na sala de aula, nos stories, o que eu faço no dia, não 100%, porque não dá tempo, a nossa vida é muito corrida. Mas, a partir daí, eu comecei a colocar assim, um pouco da minha realidade. Tirei o que estava, meio que deu uma limpa. Ainda tem muita coisa lá, que é de anos atrás. Mas aí eu comecei desse formato, assim, né? Não vou dizer que eu gravo 100% do meu dia, porque não dá tempo. Mas eu coloco as ideias. Que deu o start, foi. Né? Eu fui vendo outros Instagrams, e aí eu falei, por que eu não posso fazer isso, né? Por que não fazer isso também? E aí eu coloquei lá e fui colocando algumas coisas, vídeos, ideias, aulas, e surgiu. E o crescimento, né, de forma assim, vamos dizer, orgânica, de seguidores, foi devido a uma musiquinha que eu fiz e, de repente, começou a vir um monte de gente seguindo, e até uma página de professores, a Rede Pedagógica, compartilhou meu vídeo, e a partir daí tiveram quase 800 mil pessoas curtindo o vídeo. Sendo que, assim, eram poucos seguidores, e aí foi surgindo. E aí... Até a gente se surpreende, né? Até porque foi de E repente, você, Diva, assim... como é que foi a motivação para começar lá? Bom, eu também tenho meu Instagram particular. E eu montei outro porque eu ficava no meu particular sempre colocando coisas de trabalho. E aí eu decidi fazer outro como um portfólio, como uma pasta. Né? Então, não era para compartilhar, não era para as pessoas ver, era realmente ser a minha pasta de trabalho. Só que aí as pessoas começaram a gostar das atividades e pedir sugestões. Como é que você fez? O que você usou? Olha, como é que eu faço com a minha turma? Qual é a idade dos seus alunos? E assim foi crescendo. Né? E também cresceu muito por conta de um vídeo que chegou a mais de 1 milhão de visualizações. E aí não parou mais. E é uma surpresa, né? Não é uma coisa combinada, programada. Hoje é natural. Não sou blogueira, não sou influencer, eu sou professora. Né? Mas compartilho o meu trabalho ali.
Isso que é interessante a gente colocar, porque quando a gente vai falar do professor na rede social, essa questão do portfólio, né? Sim. Porque nós estamos ali e a gente tem que se preocupar o tempo inteiro com o que a gente vai mostrar também, porque mais do que está na rede social, a gente está preocupado com a educação, né? Isso é legal. E o Felipe agora é de história, é um pouquinho dos mais velhos. Então, eu tenho a minha página no Instagram e eu tinha uma consciência de dividir. Eu tinha o meu pessoal e tinha o meu profissional. Só que aí muitos alunos ficavam muito encantados assim de ver o professor no shopping, de me encontrar na rua. Eles têm parece que é um sonho, uma viagem. A gente é uma celebridade, mas... Será que o professor tem vida? Será que ele viaja? Será que ele mora na escola? O que comem? Como vivem? Quando ele vai na praia, ele usa sunga? Não, ele vai num restaurante. Então, eu unifiquei. Porque eu queria tirar esse conceito de separação. E aí, eu juntei tudo num Instagram só, numa conta só. E eu faço muita publicação da minha vida, da minha rotina de vida. Só que nos stories, eu vou muito para os alunos. Eu vou muito para fazer brincadeira com eles ou agradecer homenagens. E aí eu recebo o retorno dos pais. Porque, na verdade, a minha intenção maior é divulgar como que eu tenho a minha tratativa com os alunos e faço eles compreenderem conteúdo de uma forma carinhosa, doce, mas firme, e que os pais acompanhem isso. Porque às vezes eu acho que o recadinho que a gente manda pro pai, o pai não vê, mas um story, ele vê. Com certeza. Entendeu? Então eu acho que às vezes é uma maneira que eu tenho de estar misturando essas estações. E tá dando certo, graças a Deus. E eu observo assim, a diferença do público, né? As meninas, eu acho que o público delas maior são outras professoras, não é? Outras pedagogas, a maioria. Sim. Apesar de ter muitas crianças ali, muitos pais, mas eu acredito que o público seja esse. Nós, já dos mais velhos, o nosso público já é mais o aluno, né? E eu vou falar agora, né? Eu não sou nada na rede social, mas a Dani, como que eu falei? Eu comecei como a Dani na pandemia, eu estava com o 6º ano naquela época, e eu senti demais, porque o ensino médio não foi fácil também, mas era menos... vamos dizer, complexo do que com as crianças, porque a criança precisava estar ali. Sim. E eu comecei a observar que não tinham vídeos feitos de videoaulas para o Fundamental 2. Você vê muita videoaula para o ensino médio, mas para o Fundamental 2, com a linguagem deles, né? E foi aí que eu senti a necessidade de gravar bastante coisa, no meu caso, lá para o YouTube, por conta das videoaulas. Só que aí o meu público ficou muito em cima do aluno. E aí, a minha rede social, por exemplo, quando eu estava engajada de fazer as coisas, era muito para o aluno. Então, não cresce muito, porque o aluno, não, de certa forma, ele não te dá aquele engajamento que os pais ou os outros professores dão, né? Eles gostam, como o Gutal disse, de ver bastante sobre a nossa vida, para entender, né, como que a gente é na nossa casa. E em questão de conteúdo em si, não é a primeira coisa que o aluno quer na rede social quando ele fica mais velho, né? Ele já está querendo a parte da nossa vida. Sim. E é aí que vem a pergunta, como é que a gente faz, né? Como que a gente coloca a nossa vida na rede social? Quem gostaria de colocar aqui? Então, eu no meu, particularmente, assim, no meu Instagram, eu tenho um público de professoras, mas, assim, muitas estudantes de pedagogia, muitas, que me chamam, não sei se a Diva também, mas assim, chama lá nas mensagens, você pode me dar uma ajuda com um projeto de aula? Você pode me dar uma ajuda com uma aula que eu vou fazer assim, assim, assim? Eu vi seu material assim, assim, eu queria adaptar. Então, eu tenho um público de professoras, mas a maioria é estudante ou que está estagiando na área de pedagogia. E para colocar, assim... meio que mescla um pouquinho, sabe? A gente não coloca a vida inteira ali, porque eu dividi as duas contas, né? No caso, tenho a minha pessoal, mas por causa dessa parte mesmo, de outras pessoas poderem ver o que eu estou fazendo e algo mais íntimo. Então, assim, eu consigo ainda dividir um pouco. Se tem uma coisa que eu quero que as outras pessoas vejam, eu vou lá e coloco nesse. Aí, se eu não...
tem mais a ver com a minha família. A gente mais divide, pessoal. mas mesmo assim não tem uma certa divisão. Acaba sendo um trabalho a mais, né? Porque Postar em duas professor não redes. deixa... Era isso que eu gente... sentia. Sim. Era isso que eu sentia, ter um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Aí acaba colocando já logo na de professor mesmo. Já tá lá mesmo. Eu me lembro que quando eu me maquiava, me arrumava no começo para tudo. Aí, no final, eu falei assim, gente, eu tenho para transmitir esse conteúdo e vai ser assim, porque não dá, era muito trabalho. Aí você tem que se arrumar, você faz o vídeo, aí depois você edita também. Sim. Aí é complexo. não E a é nossa porque, rotina é muito agitada. E não é porque assim, não quero que as pessoas vejam o que eu faço. Não é bem isso. É porque realmente separei por uma rede social, pela rede social ser muito visada, o Instagram hoje é muito visado, as pessoas gostam de entrar, de ver vídeos, mas pelo fato assim, professora, então o pessoal quer ver o conteúdo ali do que eu faço, das aulas. Eu sei que o pessoal quer ver mais, tipo, como que eu tô indo pra escola, você tá indo pedalando, você tá indo de pé, você tá indo de carro, o que você tá comendo, qual é o seu café. Eu sei que o pessoal gosta de ver essas coisas, mas eu dividi por isso, mas para colocar a parte de trabalho mesmo, né? Mas vamos ver se vai fluindo e vai... Tá fluindo. Tá fluindo, Eu né? sempre dividi, né? Pessoal e profissional. Só que, no meu profissional, a minha família me ajuda muito. Meu marido e minha filha estão por trás de tudo, né? Então, eu comecei a compartilhar a ajuda deles. E aí virou aquela frase, a rede de apoio. Né? E as pessoas, elas estão gostando de ver eles fazendo. Do meu marido separando atividade, do meu marido cortando EVA, pegando caixa na esquina. Então, assim, o pessoal está gostando, né? As professoras estão se identificando, porque os maridos realmente ajudam. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem essa rede de apoio por trás. Porque isso que é interessante. As pessoas, elas não estão em si só pelo conteúdo. As pessoas falam assim, eu vou fazer conteúdo, por exemplo, no meu caso de língua portuguesa. Mas não é exatamente o conteúdo de língua portuguesa que eles estão interessados. Eles estão interessados primeiro de como que eu faço, como é que a gente, quem você ajuda, usa, qual material. Isso é bem legal. E a Dani falou, né, das estudantes. Vocês conseguem dar apoio, assim, responder? Nossa, sim. Porque é bem complicado. A gente sabe como é a rotina do dia a dia e mães, né? Além tão disso. legal porque teve um tempo, eu tenho um Telegram também, onde tem umas 800 pessoas, porque eu fazia alguns arquivos, coisas assim que a gente utiliza, né, nas aulas e de recurso que serve para as professoras infantil, enfim. Só que eu parei um momento, né, porque agora está muito, muito, muito corrido. E teve acho que do Dia do Circo, já tem uns 2 anos mais ou menos, e que bombou assim, que o pessoal começou a me chamar e bombava de mensagens. Nossa, eu quero, me manda, e eu mandando por e-mail, eu respondendo. E a partir daí eu tive a ideia assim, de fazer um Telegram, porque é um aplicativo que não, vamos dizer assim, não consome tanta memória. Não sei, não entendo muito bem, mas que não pesa tanto no celular das pessoas. E aí, quem quisesse os arquivos ia lá no Telegram, baixa, e coloca lá no seu celular e tal. Porque eu fiquei maluquinha, mandando e-mail, e mandava e não recebi. Aí mandava. E aí eu primeiro comecei no Drive, aí o Drive apagou, aí sumiu tudo. Eu falei, não, quer saber? Vou criar uma redezinha que eu possa compartilhar. Tá um pouquinho parada agora, mas foi a partir desse arquivo que eu fiz de um livrinho do Dia do Circo que o pessoal começou a me chamar e aí foi. E aí foi. Legal. E é muito gratificante isso, né? A gente prepara uma aula, a gente faz com os nossos alunos e aí compartilha lá justamente para dar ideias para outras professoras. Né? E receber esse retorno é muito bom. Como você fez? O que você usou? Olha, o que eu faço? O que você me orienta? Isso é muito bom. Então, chamem mesmo, gente. Isso é tão legal. E eu observo... Eu adoro ajudar, gente. Eu observo que isso acontece muito na educação infantil, no Fundamental 1. No ensino Fundamental 2 e médio, acho que se perde um pouco disso, né? De como você faz, me ajuda. Você tem alguma estratégia, alguma atividade? E acho isso importante continuar, né? Porque não é porque você dá para o outro, ela é pedagoga também, eu dou para o outro que eu estou tirando do meu. Não, se a gente compartilha ideias boas, é em prol da educação, né, do nosso país. Eu vejo tanta coisa, a gente compartilha tanta coisa ruim. Às vezes as pessoas me mandam fotos, olha como fulano dá tal aula, como fulano dá... Então compartilha coisa boa. Né? Vamos tentar mudar isso. Eu acho isso muito importante. E o mais gratificante, desculpa cortar, porque eu já ouvi assim, como se eu até me senti, falei, nossa,
tô tão chique assim. A pessoa chegou pra mim e falou assim no Instagram: nossa, você me respondeu tão rápido. Eu fiquei muito feliz, você é muito simpática. E eu respondo por áudio, porque a pessoa, pra ver que sou eu mesmo. Você respondeu tão rápido. Eu falei, tudo bem, porque eu já chamei outras professoras que têm um monte de seguidor e não é da mesma forma, e você já foi, me respondeu, já me enviou, já me deu a aula inteira, e assim, eu fiquei muito feliz. E eu gosto de poder, né, passar para outras pessoas o que eu sei, pelo menos um pouquinho do que eu sei, as ideias, é muito legal. Sim. E o Gutal, que queria falar? Não, então, eu estava refletindo, porque assim, como eu tenho uma rede única, né, eu não tenho essa separação de professor e pessoal, né? Sim. Acabou que eu entrei alguns anos atrás num projeto de academia, né, de treinos. E isso para os alunos foi sensacional, ver o professor treinando. Eles queriam saber onde era a academia que eu treinava, qual é o treino que eu estou fazendo. Eu comecei a trazer para eles uma vontade de treinar também, porque o horário que eu vou é antes do trabalho. Incentivou, né? Incentivou. E eu nem imaginei que, porque eu estava fazendo mais para minha autoestima. Para que eu percebesse que eu posso fazer dentro do meu dia corrido de professor algo para mim. E eu não achava tempo para fazer. E aí eu descobri que antes, é um sacrifício, óbvio, mas fazer antes do trabalho começou a me dar um gás diferente para vir para o colégio, meu humor, minha tolerância, muita coisa foi mudando, melhorando. E os alunos foram acompanhando e os pais também acompanharam. Tanto que a gente, há uns anos atrás, fez até um grupo de pais de alunos de uma escola que eu já trabalhei e a gente se encontrou na praia para fazer funcional. Eles organizam. Então, eu vi que surtiu efeito. Não foi com a minha disciplina, mas foi com uma rotina, né? Mas é a questão que entra do exemplo, né? Nós somos professores aqui, a gente fala assim, deu 6 horas da tarde, eu peguei minha bolsa, fui embora, eu não sou mais professora. Não tem como. Mentira. Não tem A como. gente porque a gente tem que ser exemplo o tempo inteiro. Então, a rede social, se você não passa essa questão do exemplo, também é uma coisa complicada. É por isso que diz, separar a vida pessoal e profissional é muito delicado quando é professor. Muito. Porque às vezes você está na rua comprando alguma coisa ou fazendo uma atividade e de repente o aluno fala assim, isso daí o meu professor ia fazer isso. Começam a te colocar como se você fosse né? E esse ano, endeusar o negócio. nós dois, né, aceitamos um desafio de trabalhar com marketing. Isso. Né? Então, trabalhar com marketing, falar sobre a imagem, né, tanto nossa quanto das coisas que a gente quer fazer, que a gente quer, que nos interessa, que nos agrada, que traz até pra gente um senso de crítica do que é bom, do que serve, do que não serve. Isso tudo fez com que os alunos percebessem que a rede social ela pode ser usada não só para distrair cérebro, mas para alimentar cérebro, né? Sim, com isso. informações positivas, com algo... Porque eu também não acredito muito nessa história de que a vida postada no Instagram ela é só feliz. Porque como eu posto o meu dia, tem coisas que acontecem no meu dia que não são legais. Que não são, e exatamente. eu deixo as pessoas perceberem isso também. Né, nos stories mais que eu faço. Sim, eu também. Para Já teve entenderem que tem momentos perrengue, né? Tem. Não é mil maravilhas. O perrengue faz parte. Eu não me sinto um artista que fica só postando a parte boa. Não. A nossa rotina ela é desafio o dia inteiro. Né? Todas as aulas. Então é legal. Nós amamos essa profissão, mas isso não quer dizer que a gente não tem desafios. Exato. Né? Exato, Nós temos. Diva, exato. E dependendo do que você faz, a foto que você tira. Nossa. Outro dia um aluno veio e falou assim, professora, eu tirei um print de uma foto sua porque eu achei demais. Aí eu, ai meu Deus, o que eu fiz? Tinha chegado a camisa do terceirão, eu fui tirar uma foto com a camisa para falar, gente, tô com a camisa de vocês, e legal, não sei o quê. Tava escrito racismo no fundo da lousa, porque eu estava falando sobre racismo. E eu tirei uma foto sorrindo. Nossa! Para mim, não tinha, né? Eu estava falando, terceirão, recebi a camisa de vocês. E não reparei. E aí eles tiraram um print disso e falaram, nossa, professora, você está sorrindo com uma coisa dessa? É lógico que o ensino médio sabia muito bem do que se tratava. Claro. Então, é aquela questão, até o que a gente faz, às vezes tentando acertar, a gente erra. A gente erra. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado, Muito. porque a gente está
a gente vira, vamos colocar, uma celebridade para eles, né? Sim. De certa forma. Porque se eles estão ali te vendo e você está na rede social e você, como a Dani falou, nossa, você respondeu rápido. É uma coisa, é uma falsa ideia, né? É, sim. E aí Que é tão fica natural. complicado. É bem Não sei. natural. Vocês já tiveram algum caso assim que deu um perrengue, alguma coisa que não foi legal? Você fala assim, eu vou desistir da rede social, não vou colocar mais nada. Acho que os haters, né? Os comentários, eu e acho que viu? são... Na educação também tem que haters. são muito, assim... Eles entram na nossa mente que... Mas tem algum caso assim que dá para comentar, Dani, assim, que alguém Não, falou no meu alguma coisa? foi em questão desse vídeo que eu falei que viralizou e teve lá um comentário assim, uns 2 ou 3 comentários, teve até colega de trabalho que me defendeu. Eu falei, mas isso é normal, vai ter na rede social. Nossa, mas tá fora do ritmo. Eu cantando, eu falei, já, ainda bem que eu sou professora, não sou cantora, né? Eu sou um pouco afinada, mas... era uma musiquinha e colocou lá, nossa, mas tá fora do ritmo. Você pegou tal música para... Eu falei, sim, eu fiz como se fosse uma paródia. Eu não falei que eu compus a letra, mas eu não falei que a música... eu criei a música só no meu nome, ou sei lá, que eu quero direitos autorais, ou... Meu Deus. E aí, esses comentários assim, sabe? Com umas palavras, para que você está fazendo isso? E chega a ser ridículo, né? E aquele tipo de pessoa que acha que isso porque você está tendo um destaque está tirando Sim, dela, né? E a pessoa não entende que é o... Aí você entra no Instagram da pessoa, a pessoa também é professora. Aí teve gente que defendeu lá e falou, não, você também é professora e está falando isso, tá todo mundo junto, vamos se ajudar. E tem outros meios para as crianças poderem se acalmar, porque era uma musiquinha para as crianças fazerem tipo silêncio, não silêncio. Aí já vem uns comentários assim, é por causa da pedagogia que as pessoas não falam o que pensam, por causa da música do silêncio. Aí, sabe, umas coisas muito assim, chega a ser... É muito estranho. Tem um influencer que eu gosto que ele fala sempre assim: tá com tempo essa pessoa, né? Tá com tempo. Porque... Eu sempre falo, tá com tempo esse aí. Porque vem. A Diva também falou que já teve isso. Eu já tive. Eu postei um vídeo. Eu gosto muito de colocar as crianças também ali, né? E aí, os vídeos do Instagram, eles não passam de 1 minuto. Porque ninguém quer ver mais vídeos de 2, 3 minutos. Então, os vídeos que são postados, eles são até 1 minuto. E para colocar 1 minuto ali, a gente tem que cortar, editar alguns vídeos. E nesse vídeo, teve uma criança que não recebeu um coração. E aí, mas, de fato, todos receberam. Todos receberam e todos deram um coração. Mas, para algumas pessoas, essa criança não tinha recebido o coração. E aí ela começou a me atacar. Essa professora fez errado. Mas que professora é essa que deixa um aluno sem receber o coração? Só que ele recebeu o coração. Só que o vídeo estava cortado. E no começo, eu comecei a responder como se eu estivesse me defendendo. Não, eu não sou assim. Eu jamais faria isso com uma criança. E aí eu comecei a ficar mal com isso, sabe? Comecei a guardar. É uma cobrança, né? Sim, eu comecei a guardar. E aí cheguei em casa e comecei a chorar. Mas estão me acusando de não ter dado um coração para uma criança. Eu jamais faria isso. E aí o meu marido falou assim, quantas pessoas fizeram isso? Eu falei, olha, 3 comentaram. E quantos comentários? E quantas pessoas estão ali? Aí milhares, não dá para contar. Aí ele falou assim, é justo você parar de compartilhar por conta de 2 ou 3 pessoas? E aí eu comecei a não responder mais. Não respondo. É uma opinião de cada um. Né? Então eu respeito e também não respondo mais. Mas é difícil. Não, é complicado, porque a gente... Ninguém quer ser criticado, né? A gente faz tudo tentando acertar. Aí quando vem... Sim. Mas olha, o seu marido falou, é isso, né? Por que tantas pessoas que estão sendo beneficiadas e estão gostando, eu vou... É igual quando você está numa sala de aula e você tem um aluno indisciplinado. E aí você para tudo por causa dele e os outros que estão com você acaba, né? Deixando, não fluindo. Sim. Né? É justo, é complicado, né? A gente, tanto na vida real quanto na rede social, tem isso. Você já teve, Gutal, hater? Eu não tenho nem seguidor, vou ter hater. Eu tive até em 2 situações. Uma, na pandemia, que eu postava aulas no YouTube, né? Eu subia as aulas porque elas eram maiores, aí eu gravava e postava lá no YouTube. E aí teve um professor que veio falar que explicaçãozinha rasa, né?
E aí, na hora, aquilo me abalou demais, porque eu falei, poxa, para eu gravar, assim, eu me preparo para fazer, tipo, um resumo, para não ficar... Porque a minha disciplina de história, ela é extremamente conteudista, né? Então, eu preciso tornar ela atrativa, de alguma forma, para que os alunos consigam compreender. Então, eu tenho alguns manejos que eu faço para poder deixar mais leve. E aí aquilo ali me bateu muito forte, que eu falei, como assim, né? É raso a explicação, se eu sei o que eu estou falando, eu domino aquele assunto. E aí aquilo me abalou muito, tanto que os próximos vídeos que eu fiz, outros 2, assim, eu estava desanimadíssimo, dava para perceber que eu estava inseguro, que eu estava desanimado. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. E aí eu falei, não vou entrar nessa de jeito nenhum. E aí eu busquei outras estratégias e seguir como eu sou, do jeito que eu sou, que eu falo, e confiei em mim. Sim. Mas foi tudo um processo. E a outra foi em relação a eu estar incentivando os alunos, mais uma vez, essa questão da academia, né, do esporte, de se cuidar, e aí vieram julgamentos do corpo. E aí isso refletiu para os alunos. Por quê? Porque eu tive um hater que começou a falar, você não precisa de academia, você precisa de uma cirurgia plástica para diminuir o corpo, não sei o quê, que absurda, né? E aí os alunos, uns entenderam isso como um motivo de apoio, né? E quiseram me apoiar e apoiar a causa de se cuidar, só que outros começaram a ficar com vergonha de postar a rotina deles porque acharam que eles não estavam com o corpo ideal, né? Com o padrão. E aí eu comecei a perceber que nós nos espelhamos realmente, é uma educação assim nossa, né? A gente se espelha em muitas coisas, só que a gente precisa entender o que faz bem pra gente, o que faz bem pro outro, pra que eu vou agredir o outro, pra que eu vou diminuir o outro, pra que eu vou me colocar nessa vitrine de padrões, pra que isso, o que isso vai me acrescentar, né? Então, eu tive até que ter uma conversa com os alunos de falar, cara, se você está sentindo vontade, faça. Sim. Faça. E fique leve, fique feliz com isso e tá tudo bem, sabe? Então, também, eu acho que o Instagram, as nossas plataformas, elas também servem para a gente comunicar e falar sobre quebras de paradigmas, de preconceitos, de padrões, de maneiras antigas e maneiras novas. Então, acho que a nossa rede social também ela serve para isso, né? Sim. Sim, e a gente não tem como pensar mais a educação sem a rede social, né? Às vezes a gente não gosta que eles fiquem muito tempo, né? O conteúdo que eles absorvem e tal. Mas hoje não dá mais para parar. Às vezes fala assim, inteligência artificial, rede social. Gente, não dá para voltar atrás. Como que a gente vai utilizar essas ferramentas, né, a nosso favor, né? E a gente percebe, vamos falar agora um pouquinho do nosso colégio, que a gente tem esse incentivo. Né? Você vê, hoje a gente está aqui sentado fazendo um podcast. Quando nós entramos aqui, né, Dani? Nós entramos juntas. A gente ia imaginar que a gente já está sentado fazendo um podcast. Então, nós temos que acompanhar. Eu vejo, às vezes eu vou ensinar gêneros textuais, por exemplo, outro dia eu estava ensinando a notícia. E aí um aluno falou assim, mas não é assim que sai notícia, né? Eu falei, você tem razão. Por quê? Porque aí eu falei assim, agora eu vou ensinar vocês a notícia raiz, tá? Como que era lá nos primórdios da humanidade. Porque se a gente parar para pensar, os gêneros hoje, eles são todos digitais. Eu e o Gustavo, a gente está no marketing digital, a gente fala muito sobre isso, sobre a questão do público-alvo, né? Quem que é o nosso público-alvo? Como que a gente vai definir uma marca? Porque nós somos uma marca. Se a gente coloca lá na rede social que a gente está triste, que a gente só está cansado, que a gente só reclama, a gente cria uma marca. Sim. Se a gente coloca felicidade, né? Compartilha as coisas, a gente tem uma outra marca. E eu vejo isso muito como positivo. Porque, assim... Eu não sou uma pessoa que... Não quer dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, mas eu não sou uma pessoa que gosta de disseminar só reclamações e tristezas. Sim. Eu gosto de ser agitada e tal. Então, acho que isso é bem gratificante. E aí, eu queria entrar na questão da escola, porque a Diva veio para cá, porque a gente, né... Ela teve a visão da escola, né? De olhar para a rede social dela e falar, nossa... A gente quer a Diva aqui. Como que foi isso, Diva? Foi uma surpresa, gente do céu. Conta. Eu estava trabalhando, normal, no meu dia, e recebi uma mensagem da Tati, a nossa antiga coordenadora. Até beijo, Tati. Me chamando para uma entrevista, falando que viu as minhas redes sociais, que estavam acompanhando há um tempo,
e que gostariam de conversar comigo. E eu vim aqui na escola e conversamos, né, sobre qual seria a turma, como é o trabalho. Ela contou um pouquinho sobre a escola e eu fiquei feliz demais. A minha filha já estudava aqui, né? Ela já estudava aqui por 1 ano e eu vim logo em seguida. Você vê, o portfólio, né? Foi, Aquilo que a através do gente portfólio. cria. Se a gente não criasse, né, esse tipo de coisa, Sim. situação... E a Tati, ela sempre bateu muito nessa tecla, né? De que a gente precisa ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Tati, meu beijo, te amo. Beijo, Tati. Ih, vai virar chorona. E aí, isso que a Diva falou, eu acho muito verdade. Porque nós, no nosso trabalho, eu já tive convites de escola pelo Instagram. Mas não em relação muito ao que eu postei, em relação à reação dos alunos. Que um diretor falou assim para mim, Gutal, eu vejo que os alunos comentam muito suas publicações, então a gente quer um professor próximo. Sim. Aí eu falei, olha só que bacana, né? Que leitura, né? Aí eu comecei a me antenar também, a tomar mais cuidado para a rede social, né? Ter um filtrinho, porque até a participação dos alunos, ela é importante para a gente ser visto fora. Então, tem coisas, por exemplo, nós que damos aula para ensino médio, os alunos do ensino médio, eles são escrachados, né? Eles, se precisam te elogiar, eles não falam, ó, querido professor lindo e não, eles vão para outros adjetivos, né? E aí tem horas que eu até seguro os comentários, desativo para dar uma esfriada, para depois virem comentários, sabe? Que dá para deixar, para não ficar apelativo para outras coisas. É, e entra muita questão, a gente fala de bom senso, né? Mas cada um tem o seu. Sim. Mas às vezes a gente se aproxima tanto a rede social, eles acham que estão dentro da nossa casa, Exato. Que aí é um perigo. Exato. Tem que tomar cuidado com isso. Eu tive já situações assim de, às vezes eu postava eu cantando uma música no carro e tal, e assim, e aí as pessoas elas já se sentem um pouco mais íntimas. Sim. E aí elas têm umas liberdades no ensino médio, né? Aí eles ficam com mais liberdades que a gente tem que saber, olha, até aqui dá para ir, até aqui não. Eu me lembro, isso foi uma coisa positiva. Uma vez eu coloquei aquela música do Sandy Júnior lá, o Túlio Coração. E aí, eu dando uma aula, nada a ver, assim, semanas depois eu dando uma aula sobre onomatopeia, aí o aluno começou, professor, eu tudo no coração. E eu fiquei rindo, porque eu falei assim, olha, o menino associou aos meus stories. Então, tem coisas que são Eles muito legais, mas acompanham. também, às vezes, né, fica um pouco próximo demais. Nós, como adultos, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Sim. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu queria ver quem gostaria de responder, começar respondendo. Como que você enxerga o futuro da educação na rede social? Vocês acham que, assim, como que a gente vai? Para onde que a gente vai? Né? A gente teve aí Orkut, né? Vamos lá, voltar lá para MSN. Aí a gente ICQ, foi para gente. Facebook. Antes, né? Facebook A internet de hoje. escada ainda. Facebook para eles hoje é coisa de velho, É ultrapassado, Né? Quem tem Facebook. O Instagram também, a gente tem bastante, mas assim, eu já percebo que para os adolescentes o Instagram já também está ficando um pouquinho Sim. ultrapassado, né? Aí vai para o Snapchat, que voltou, agora parece que está uma febre. Eu não sei mexer ainda no Snapchat. Não sei se vocês Eu não mexem. uso. Sim, mas também não uso, tem. não. E aí a gente vai Aí ter tem o essa TikTok, né? evolução. TikTok, que é sucesso. bomba bastante. Kawaii, né? TikTok e Kawaii. Como que vocês Então, acham de que lado a vai lado. esse futuro? Eu, como professora de linguagens, eu vejo que a gente tem cada vez menos paciência para esperar, né? Os vídeos têm que ser cada vez mais curtos e isso é Sim. complicado. Eu vejo, por exemplo, uma concorrência, às vezes até desleal, porque nós somos de uma geração que a gente ensinava o aluno a ir criando conceitos, né? E buscando informações para ir criando conceitos. Hoje, se o aluno digitar na inteligência artificial dele lá, sociedade romana, já aparece lá para ele já copia aquilo ali, já se livra de um problema. Então, a gente precisa, eu acho que, trazer a rede social para dentro da sala de aula, para mostrar para o aluno, sempre deixar muito claro para ele que dá para unir, dá para usar, dá para fazer acontecer e não ficar concorrendo. Porque eu vejo muito assim, aula de filosofia,
que eu leciono também. Aí os alunos estão prestando atenção, eu estou lá falando sobre Aristóteles, estou lá empolgadão, falando. Aí eu falo, resolvam os exercícios. Questão de minutos, assim, 5 minutos, eles trazem os exercícios prontos. Copiados, né, de uma inteligência artificial. Não houve o debate, não houve a construção. Então, eu acho que eles não estão sabendo também usar. E vira mais uma coisa para nós, como quanto professores, termos o cuidado, o filtro de poder orientar eles de como eles vão usar isso. Se despertar essa sensibilidade para o Isso, processo, né? isso. Eles querem só o final. O fim, Eu não quero dar visto no exercício feito, eu quero saber como você chegou nele, Isso. né? E isso é interessante. Mas você vê, e a gente saber ensinar, eles enxergarem isso. Porque outro dia eu passei um filme chamado Show de Truman, que eu gosto muito para discutir com os alunos. Já é um filme antigo, de 98, se eu não me engano. E no show... E eles só sabiam que era o Show de Truman por causa de um vídeo do TikTok em que eles faziam uma referência. E aí eles me mostraram. Eu não conhecia o vídeo, eu conhecia o filme. E eles, nossa, professora, mas então é essa relação, né? A intertextualidade. Eu falei, por isso que é tão importante, né? As coisas que a gente fala e vocês falam, ai, que velho. Não, as referências que tem hoje são baseadas nisso. Então, é usar a nosso favor, né? Eu, por exemplo, esse Show de Truman, depois que a menina falando sobre ele, eu usei em várias aulas. Por quê? Porque a gente tem que tentar aproximar, né? E é um desafio, porque, gente, como que a gente aprende? Eu não cresci no digital, eu cresci no analógico. Aí, do dia para a noite, tantas inteligências artificiais, né, para fazer qualquer coisa. E aí é complicado, é sempre um desafio, né, para a gente. Sim. Bom, vamos encerrar nosso podcast. Muito rápido, Nossa, né? Foi gostoso. Eu achei que a gente ia. Ai, que bom. Aí eu coloquei aqui, vocês dariam conselhos para os professores quanto à rede social, ao uso dela? O que vocês diriam para os professores, né, em si? Eu acho que tem muita gente ainda que tem esse... Eu não sei se é um medo, se é uma insegurança. Eu, particularmente, tem momentos que eu ainda me pego com vergonha, às vezes, de aparecer, sabe? Num story, num vídeo. Mas aí eu levo para a parte mais divertida, de fazer um videozinho que tem uma frase lá que faz pensar, ou que as pessoas vão olhar e vão dar risada. E eu acho que muitos ainda não começaram, talvez, pelo julgamento alheio, né? Eu demorei para passar para a rede social o meu nome, porque eu ficava com esse receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, vão comentar nos meus vídeos, E aí eu percebi que isso foi um incentivo para mim mesma. E os pais também iam lá e comentavam, porque as crianças não têm rede social. É uma outra que ainda tem lá uma página que o pai cria, mas... E eu acho que é legal quando a gente mostra um pouquinho do que a gente faz. Não precisa, começa aos pouquinhos, sabe? É o conselho que eu dou para aquela professora ou aquele professor que tem vontade de começar. Começa aos pouquinhos, posta lá um videozinho, vai aos poucos, né? E começa. É porque faz parte do nosso trabalho, né? Sim, e várias pessoas chegaram para mim... A gente tem que fazer o nosso trabalho e mostrar o nosso trabalho para falar assim, olha, é assim. E a necessidade de mostrar, não para você ser mais que os outros, mas vamos fazer igual, ou vamos tentar fazer melhor, ou vamos compartilhar. Isso mesmo. Para a gente conseguir, né? Porque a educação é isso. Tem que estar todo mundo junto, senão não dá certo. Não dá certo, senão não dá certo. Então, começa, faz, posta um videozinho, posta uma frase, posta uma foto, posta a sua mesa lá bagunçada, e é assim. Vai fluindo. E não é assim, vocês têm bastante seguidores, mas quando você tem poucos também, o que está em volta de você está ali com você. Então, isso também muda. Sim. Eu vejo, né? Eu brinco aqui que eu tenho, ali. Sei lá, não tenho 1000 seguidores, eu tenho 800 e poucos seguidores, mas a maioria, família ou os meus alunos. Então, existe um engajamento entre a gente, e isso é positivo, sabe? Eu acho isso legal. A quantidade de seguidores, ela não pode mexer no nosso profissionalismo. Isso não vai dizer se eu vou ser boa ou se eu vou ser ruim, né? Acontece, é natural. Mas a rede social hoje, ela tem tirado os professores da sala de aula, né? Com a educação infantil, Fundi 1, está muito forte na rede social, como você falou.
E tem tirado os professores da sala de aula, daquela coisa tradicional de folha, lousa. Não, o lúdico tem crescido muito. Né? Então, o Instagram, para a gente hoje, é o nosso portfólio. Né? É o nosso currículo, é o nosso trabalho. Então, se você quer começar, qual é a câmera? Essa aqui. Se você quer começar, faça, compartilha. Porque isso está ajudando, está mostrando não só o seu trabalho, mas está compartilhando com outras pessoas e ajudando outras pessoas. O meu conselho é não se intimide com o novo. Né? A tecnologia ela não pode intimidar a gente, ela precisa fazer com que a gente se sinta segura de poder pisar nesse terreno, nesse solo e a gente desbravar ele. Porque eu uso o Instagram, mas já tem outras, né? Outras redes sociais que estão sendo criadas e que a galera vai começar a usar. E para nós, né, acho que diferente da realidade delas, que é Fundamental 1, que é infantil, nós de Fundamental 2, ensino médio, a concorrência ela é gigantesca com o aluno dentro da sala de aula. Então, se nós não nos aprimorarmos e nos apropriarmos dessa realidade, a gente vai se distanciar muito do aluno. E não é essa a intenção, sabe? Eu gosto que o aluno, ele olhe, chegue a Natália em sala, ele fala, ai, agora eu vou conseguir entender, sabe? Eu gosto dessa sensação que dá. Então, eu acho que a rede social, não vamos sentir medo. Vamos experimentar, vamos conhecer, vamos ver o que o outro amigo faz com um olhar positivo que você falou, que isso é tão importante. Né? O que o meu colega faz de legal, ele precisa ser curtido, ele precisa ser aplaudido, ele precisa desse movimento. A gente precisa criar movimentos de interação positiva para o negócio acontecer. Senão a gente se não quiser também, tá tudo bem. Não é uma competição. Só não atrapalha o do outro. Não atrapalha do outro, sabe? Isso. Não fica, ai, meu Deus, já tá de novo lá postando outro vídeo lá, mostrando que professor... Coloquei o vídeo. Ah, você trabalha ou só dá aula? Eu brinco com papelão, tipo... Porque tem umas perguntas, a gente brinca com papelão. A gente pega papelão, a gente pega um monte de coisa e faz os recursos para as crianças. Mas é assim que tem que ser, né? Porque... o mundo hoje não vai girar de novo, não vai voltar a ser aquilo que era, né? Não. E as crianças e os alunos esperam. Ou a gente acompanha ou a gente fica para trás. Né? Essa é a realidade. E cada vez a janela, a diferença nossa dos nossos alunos é muito grande, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos. Meus alunos tinham 16. Era muito curtinha a diferença. Hoje eu já tenho 18 anos de diferença, né? Deles. Então, isso, se eu não evoluir também, o negócio não vai funcionar, né? Bom, é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Imagina. Foi muito divertido. Meu conselho, né? Já que não ficou aqui, o meu conselho é para curtir e compartilhar esse podcast, que é o bem legal que o Colégio de Integração está desenvolvendo aqui. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada. E até pelo convite. Obrigado. Beijo. Pode chamar mais vezes. Segue a gente. Segue a Dá um gente, like, segue a gente. curte. Muito bem, obrigada, gente.